Olá, essa é mais uma dúvida que foi enviada na disciplina de cálculo 1 e eu estou aqui gravando a resolução. Uma função f de x, que é uma soma de dois termos, e eu quero a derivada. A derivada é um ponto genérico, é a derivada, simplesmente, né? Um ponto genérico aqui de coordenadas genéricas x e y, né? Então é a derivada da função f para esse valor genérico x. Ok? Por se tratar de uma soma, quando nós temos uma soma de termos e eu quero derivar essa soma, eu derivo termo a termo. É uma das regras vistas lá no curso de cálculo. Você pode acessar o link aí na descrição, né? Quando você tem a derivada de uma soma, quando você tem uma função que é composta por uma soma, então u mais v, você quer derivar, é só fazer u' mais v'. Quer dizer, o u é o primeiro termo aqui, o v é o segundo, tanto faz a ordem por se tratar de uma soma, eu simplesmente derivo os dois. Então, para determinar aqui a f' de x, tá, eu vou derivar a raiz cúbica de x e vou derivar o 2x² aplicando aí regras elementares. Tá, ok? Bom, mas tem um detalhe aqui, né? Como que eu posso reescrever essa função? Então, antes de partir aqui para f' de x, vamos reescrever a função f, eu ainda não estou derivando, só que trocando aqui a raiz cúbica de x por x elevado a 1/3. Essa é uma propriedade de potência. Quando você tem a elevado a um expoente racional m sobre n, né? Se o n for um valor inteiro maior ou igual a 2, você pode escrever essa potência na forma de raiz de a elevado a m, e essa raiz é de índice n. Então, raiz enésima de a elevado a m. Só consertar aqui que está aparecendo n, né? Mas é m o expoente, ok? Tá, e eu também posso fazer o retorno aqui, né? A volta. Tá? Então, o que eu tenho aqui, olha, raiz cúbica de x elevado a 1. Isso é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 3. O expoente aqui passa a ser o numerador do novo expoente, desse expoente racional, e o índice da raiz é o denominador. Ok? Então, está lá x elevado a 1/3 mais 2x elevado a 4. Ok? Bom, eu vou apagar aqui essas regras, porque eu vou colocar aqui outras regras, né, que são a regra do x elevado a n, como que eu derivo, então esse apóstrofe é a derivada, para indicar a derivada. Eu vou multiplicar, o expoente ele vem multiplicando, e no lugar dele eu coloco ele menos 1. Tá? Essa é uma regra elementar de derivada. Quando eu tenho uma constante multiplicada por uma função, uma u de x, por exemplo, e eu quero derivar isso tudo, a constante multiplicada pela função, eu mantenho a constante, eu tiro a constante da derivada e derivo a u de x, né? Derivo a função de x. Essas duas regras eu aplico aqui, para agora sim determinar a derivada, a f' de x. Tá? Por exemplo, aqui no primeiro caso, x elevado a 1/3, vou aplicar essa regra aqui. Né? X elevado a 1/3, n é 1/3, então vai ficar 1/3 que multiplica x elevado a 1/3 que eu já tinha aqui, menos 1. Depois a gente faz essa conta. Mais agora a derivada do segundo termo. Perceba que o segundo termo ele tem esse formato, uma constante c, que é o 2, então o 2 permanece aqui, né? E aí eu vou pegar essa função u de x, que seria o x², e vou derivar. Para derivar x², eu uso essa primeira regra de novo. Agora o n é 4, então fica 2 que multiplica. O 4 vem multiplicando, x elevado a 4 menos 1. Perfeito? Bom, eu derivei, eu já apliquei as regras necessárias de derivação. O que a gente vai fazer agora é dar uma arrumada, né? Dar uma simplificada na expressão. Tá? A começar aqui, olha, eu tenho 1/3 que multiplica x e o x está elevado a 1/3 menos 1. Então eu já posso colocar aqui como sendo x, né, sobre 3, agora esse x está elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, você pode fazer a conta aqui, calcula o MMC de 3 e de 1, que é 3, então 3 divide por 3 vai dar 1, multiplica por 1 dá 1. Então 1/3 manteve 1/3. 3 divide por 1 dá 3, multiplica por menos 1 dá menos 3.
Tá? Então vai ficar 3 sobre 3, né, menos 3 sobre 3 é menos 1. Portanto, nós vamos ter aqui menos 2 terços, menos 2 sobre 3. Ok? É o novo expoente aqui, menos 2 sobre 3. Mais o que? 2 que multiplica 4, você pode pôr 8, x elevado a 3. Ok? Bom, posso deixar assim, né? Não há problema em deixar assim. Agora, um expoente negativo, né, geralmente a gente transforma em positivo. Então, para transformá-lo em positivo, vamos fazer aqui ao lado, o que eu tenho que fazer para trocar o sinal de um expoente? Inverter a base. Né? Então, se o termo que está sendo elevado a esse expoente negativo, se ele for um termo que está no numerador, ele vai para o denominador e vice-versa. Tá? Então eu posso reescrever aqui da seguinte forma: f' de x é igual a... Bom, eu vou passar o x elevado a menos 2 terços, só que vai como x elevado a mais 2 terços para a parte de baixo. Então aqui vai ficar 1, né? Fica 1 no lugar, porque é 1 que multiplica, é como se eu tivesse aqui 1 multiplicando o x elevado a menos 2 terços. Embaixo já tinha o 3, agora fica x elevado a mais 2 terços. Correto? Mais 8x elevado ao cubo. Bom, poderia também parar aí, né? Mas a gente agora, já que a questão inicialmente tinha raiz, estava com uma expressão, um dos termos aí na forma de raiz, eu vou voltar a escrever na forma de raiz. Por quê? X elevado a 2 terços, né, o 3 já está aqui, eu vou aplicar a propriedade que eu acabei apagando aí, a elevado a m sobre n é raiz enésima de a elevado a m. Tá ok? Então, x elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica. O denominador aqui vem como índice da raiz. Ok? Então, é raiz cúbica de x ao quadrado. Mais 8x ao cubo. Correto? Podemos parar por aqui. Poderia racionalizar esse denominador, passaria a raiz para cima e tudo mais, né? Mas também posso deixar dessa forma. Ok? Espero ter atendido a dúvida e até o próximo vídeo.